Ok. Prezado aluno, boa noite. Eu sou a Aline Martins, professora da disciplina de Gramática Histórica da Língua Inglesa, e a gente vai hoje para a webconferência 2, que é a última webconferência que trata dos guias 3 e 4. No primeiro slide da gente, a gente fala sobre a Renascença e a sua influência, né? O Renascimento é um nome que se dá a um grande movimento de mudanças culturais, que atingiu uma grande camada da Europa Ocidental, e que foi caracterizada pelas retomadas dos valores de cultura greco-romana, ou seja, a cultura clássica. Nessa época, o ponto principal era o homem como centro de tudo, né? A gente vê aí abaixo o homem vitruviano, e a gente consegue ver que todo caminho, toda decisão, todas as coisas giravam em torno do homem. E este homem tomando consciência da sua idiosincrasia, tomando noção de seus direitos e deveres. Então, o primeiro ponto que a gente vê aí é a Renascença e qual foi a influência dela dentro da gramática da língua inglesa. O que caracteriza essa visão do antropocentrismo é que a partir deste momento o homem e suas relações eram que iriam ditar um novo modo de vida. As relações de trabalho, de relacionamento, de guerra, tudo isso passa a ser ditado sobre a ótica do homem, que é a medida de todas as coisas. Na verdade, o homem ele passa a ser o centro de tudo e tudo que está em volta passa a ser considerado como mais importante. Aliado a essa visão, caminha o racionalismo, né? E a sua ideia de que a razão indica um novo caminho de pensar. Não há nada que não possa ser comprovado, né? Nesse caso, cientificamente, é levado em consideração, tendo em vista que o campo da ciência ganha todo um suporte nesse período. Né? O homem vitruviano, de acordo com Da Vinci, né, com Leonardo da Vinci, seria o ideal de humano perfeito, com todas as suas medidas e proporções baseadas no número π. Dentro dessa visão, a gente enxerga que um novo período, por isso que chama inclusive do período renascentista, o Renascimento, surgem novas ideias, o homem passa a ser dono de novos pensamentos, e aí a gente tem a ideia de que o Renascimento vai dar novos poderes, novas possibilidades para o homem seguir. Né? Aí no slide 3, a gente entra com Shakespeare e a literatura inglesa. Quem nunca, né? Viu uma peça, um livro, um filme baseado numa obra de Shakespeare que fosse. Então, no período da Renascença Cultural, na Inglaterra, foi marcado pela presença da produção musical e literária. Isso quer dizer que a literatura e a música produzidas na época têm um espaço muito maior que em outros pontos, né? A outra característica marcante foi a produção larga da dramaturgia inglesa. O teatro foi outro espaço de forma e representação. Partindo dessa vertente é que a gente encontra o William Shakespeare. Na figura à direita, você vê Lady Macbeth. E na figura esquerda, você vê Romeu e Julieta. Né? Todos são figuras, então a gente não tem como dizer o Romeu e Julieta como era uma peça, são atores, então a gente vê que o Hamlet, né, Macbeth, Rei Lear, entre outras grandes produções da obra literária de Shakespeare, foi produzido no teatro, né, e nesse período do Renascimento. No texto que tem, a gente tem o segundo trecho do texto, né? Já amamentei e sei como é inefável amar criança que vê o leite mama. Mas, no momento em que me olhasse, rindo, o seio lhe tirara da boquinha, desdentada, e a cabeça lhe partira. Se tivesse jurado, como uma vez, em relação a isso. A gente percebe todo um drama, né? Todo um romantismo. Quando você pensa na mulher que está dizendo, que está falando esses trechos, você pensa no seguinte: já amamentei e sei como é inefável. Amar a criança é muito profundo, né? E
lugar de mãe, da mulher específica, né? Slide 4. Isso, a gente entra no Modern English. O período da produção literária de Shakespeare coincide com a expansão marítima inglesa. Né? Era o colonialismo britânico invadindo outras terras, né? Outros continentes e levando a cultura, principalmente a língua. A gente aprendeu na unidade passada que a língua inglesa se formou através de colonização e interferência de outras línguas, né, ao longo do tempo em que ela foi se adaptando, em que as conquistas da colonização foram acontecendo. O inglês passou a se expandir pela Europa, e esse é um dos motivos que caracteriza a inglesa como uma língua sem tantas regras e padrões, bem moderna, né? A gente entra aí, Modern English surgiu em 1800, surgiu em Londres, né? Com o objetivo de criar um dicionário. A gente tá não aqui, o nosso slide, deixa eu abrir ele aqui, eu acho que ele pulou. Não, deixa eu passar para o slide 4, é no Modern English que a gente está, não no slide 5. É um período de produção literária, né? 6 idiomas chegaram a ser falados na Inglaterra até o século XIX. O celta, né, o latim, o Old English, o Norman French, Middle English e Modern English. Toda essa variedade que a língua inglesa possuía é menos sistemática e irregular em relação a tantas outras línguas, tais como latinas e o alemão. Por isso, muitos historiadores, muitas teorias comparam com uma coxa feita de retalhos, né? Cada parte. Ontem a gente viu a influência asiática, a influência europeia, que a gente tinha línguas faladas do Irã, da Índia, vários tipos de colaboração. Então é daí que surge a coxa de retalhos. Em 1475, a imprensa, por causa da imprensa, a língua passa por um processo de padronização e unificação. Graças à imprensa, também que a educação passa a ser mais democrática e igualitária na Inglaterra nesse período. A disponibilização do material impresso, o processo de alfabetização, tudo isso começou a surgir e a classe média passou a ter acesso à educação e à cultura, né? Então, se a gente tinha todo esse período uma escrita mais acessível, as pessoas passam a conhecer a língua não só como a língua falada, que é passada de pai para filho, de família para família, dentro da sua cultura, mas passa a ser uma língua escrita. Então, todos os falantes passam a ter acesso à alfabetização. E aí, além disso, eles passam a poder comparar o que se fala com o que se escreve. Então, é a partir daí que a língua fica bem mais democrática. No slide seguinte, aí sim, a gramática e o vocabulário, a gente. Deixa eu passar aqui, que acho que foi de novo. A gente teve, nessa parte da gramática e do vocabulário, a gente tem a criação do dicionário, né, em 1800, que foi um momento em que o dicionário, deixa eu abrir aqui, o Oxford, ele começou a ser construído a partir daí, né? Então, surgiu em Londres, né? E teve diversas influências com o objetivo de criar um novo dicionário com maior alcance. A partir daí é que a gente entra com um ponto da inclusão dos auxiliares para frases interrogativas e negativas, o do e o does, o don't e o doesn't. Né? A gente entra com as alterações da gramática. Em português, quando a gente faz uma pergunta, a gente usa a entoação, enquanto para negar, né? Usamos o advérbio de negação não e ou nunca, e a gente usa a entonação também. Você foi ontem, ou você foi ontem, ou você não foi ontem, você não foi ontem. Então a gente usa bem mais a entonação porque a frase é basicamente a mesma. Na língua inglesa, para fazer uma pergunta no tempo presente, você vai hoje, ou você vai hoje, né? Você vai hoje, estou afirmando.
a gente utiliza o auxiliar do e does, que vai depender da pessoa que fala. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do e they do. Aí a gente tem algumas frases dentro do guia de vocês, no guia 12, na página 10 do guia 12, vocês vão encontrar frases afirmativas. Amanda has a chocolate cupcake. Aí Amanda tem um cupcake de chocolate. Se você vai perguntar, você vai falar, does Amanda have a chocolate cupcake? Amanda tem um cupcake de chocolate. A outra, o exemplo do guia de vocês é I have a big sunglass. Eu tenho um óculos grande. Do I have big sunglass? Eu tenho um óculos de sol grande. Então, quando você coloca o do pela frase, você vê que elas são altamente iguais. E quando você acrescenta o do e o does, você passa a ter uma diferença, na frase. Ela passa a ser afirmativa ou interrogativa. A gente entra ainda com a inclusão, com os neologismos, Deixa eu só botar aqui no slide. Só um minuto. Peraí, deixa eu botar aqui no slide que ele saiu. Entra na parte de neologismo, com a formado de breakfast, lunch, smoke, formado de smoke and fog, regressões que são próprias, como no caso de Fisher, derivado de fish, E a gente tem justaposição de duas palavras que cabem em telegramas, de cabe telegrama vem cablegram. Abreviação de examination, a gente tem exams. Acrossemia, que nada mais é do que usar a primeira letra de cada palavra do texto da frase para fazer uma sigla, NASA, the National Aeronautics and Space Administration, tipo USA, United States of America. Então, a gente usa a acrossemia nesse sentido. Passando para o próximo slide, a gente tem século... Deixa eu abrir aqui o slide que fica em cima. A gente tem o século XIX e posteriores, considerado como o século inglês, porque o Brasil contribui bastante para isso. A gente teve, em 1888, a libertação dos escravos, e a partir daí, a libertação dos escravos, como no guia de vocês, no guia 4, explica a libertação dos escravos nada mais foi do que a liberação de consumidores, A gente estava entrando na Revolução Industrial, então precisava-se de gente que consumisse, precisava movimentar o comércio. Então, o trabalho artesanal foi substituído pelo uso da máquina, e quanto mais essa produção crescia, mais público consumidor era preciso que a gente tivesse no Brasil. E o Brasil tinha um grande número de escravos, para os ingleses isso significava consumidores. Mesmo que não fosse altamente justo, mesmo que não fosse conscientemente lógico, mas a gente passou a querer, na época da escravidão, que os escravos fossem consumidores, e por isso eles foram libertados. Deixa eu só ligar aqui a bateria do meu computador. E aí a gente teve o próprio século inglês, com a Revolução Industrial, a libertação dos escravos e domínio sobre outros países, justamente pelo fato de que havia grande produção, a produção em grande escala, e os ingleses, eles colaboravam e eles necessitavam que os outros países também fossem conquistados, os territórios que eram conquistados passassem a seguir as regras da Inglaterra. Dentro das culturas, influências e das variações
linguísticas, das variações funcionais, a gente encontra a diferença, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, é bem importante para vocês, tá? A gente tem as palavras de conteúdo, a gente tem a diferença entre as palavras de conteúdo, que são aquelas que expressam mensagens, um conteúdo. Em inglês são chamadas de content words, ou tijolo. São normalmente substantivos, adjetivos, verbos não auxiliares e alguns advérbios. E as palavras funcionais, que trata apenas dos conectores, são palavras utilizadas para abordar ou descrever um mundo intralinguístico. Aquelas palavras para fazer conexão ou um link entre palavras dentro do discurso, como as preposições e conjunções, no caso. Em inglês, essas palavras são chamadas de function words, ou popularmente conhecidas em português como rejunte, né? A gente faz para juntar, para juntar a lógica das palavras. Tem um exemplo aí, em vermelho a gente tem as function words, tá? Em verde a gente tem as content words. E aí a gente tem Larissa has to go to the shopping with her mother to buy a new cell phone. Então, a gente vê que Larissa, to go, shopping, mother e new cell phone, a gente tem as palavras de conteúdo, né? Sem dizer quem foi ao shopping comprar um novo celular, a gente não sabe que foi Larissa, que foi ao shopping, com quem? Com a sua mãe e para quê, né? Foi para com ela para comprar. O que? São as conectoras. Então é importante entender que com a junção dos dois tipos de palavras de conteúdo e funcionais é que a gente pode formar frases e, consequentemente, sentidos para passar a informação. Não quer dizer que as palavras funcionais, funcionais não têm tanta importância quanto as palavras de conteúdo. Elas formam links, né? Mas as palavras de conteúdo, na verdade, é que vão dar o pleno sentido para aquela frase. Então, é importante que a gente entenda que se as content words servem para formar frases e, consequentemente, sentidos e passar informação, se as content words servem para formar o maior bloco, as function words servem para unir esses conteúdos e dar maior sentido à frase. As functions sem as contents não fazem sentido e vice-versa. No slide 8, slide 8, peraí que passou direto. A gente tem o inglês na América e em outros países de língua inglesa. A gente viu que a língua inglesa passou por muitas variações, muitas modificações até chegar ao inglês que a gente conhece hoje. A gente viu o Old English, que compreende o século V, e a gente viu também toda a história do Middle English, Great Vowel Shift, e a gente tem as mudanças vocálicas que vieram acontecendo, né? Outra característica relevante foi na quantidade de palavras advindas da língua francesa. E aí a gente está estudando nessa unidade o Modern English falado de 1500 até a frente. Deixa eu dar um aumento aqui no slide. E o que acontece é o seguinte. A gente tem palavras que têm o mesmo significado. Essa imagem está na página 12 do guia 4. E a gente vê o seguinte. Wardrobe, closet ou armário, que significa armário ou guarda-roupa. No inglês britânico, a gente tem chips. No inglês americano, French chips, French fries. E no português, a gente tem a batata frita. Né? A gente tem holiday, vacation, que significa férias, futebol ou soccer, futebol. E aí a gente vai vendo a diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. E a gente consegue com que os significados se encontrem usando o britânico ou o americano. Tanto que hoje em dia, nos cursos de inglês, nas escolas de língua, aqui no Brasil mesmo e em outros países, a gente tem o ensino de línguas diferentes. A gente tem escolas literárias, escolas como que eu posso dizer? A gente tem grupos de cursos
que ensinam inglês diferente. E eles deixam bem claro mesmo, a gente é de uma linha mais inglesa, ou a gente é da linha americana, qual inglês você quer estudar, e por aí vai. No slide 7, slide 9, desculpa, a gente tem alguns comentários, alguns trechos que estão na página 14 do guia 4. Oi, desculpa, tutoria de letras que está falando. Existem escolas de inglês britânico e outras de inglês americano, isso mesmo. A gente tem escolas que fazem questão de ensinar o inglês britânico, que é considerado o inglês mais formal. A gente viu ontem que é um inglês mais rebuscado, né, considerado formal. E o inglês americano que contempla outras áreas, né, que tem mais gírias, que é uma língua mais misturada mesmo por conta da influência que sofreu, ok? A tutoria é a Amanda que está aí? Não consigo saber se é um aluno, se é a Amanda, mas vamos lá, vamos seguir. É sempre bom perguntas e é legal quando vocês questionam. Comentários sobre a página 14 no guia 4, eu tirei do guia 4 porque eu queria que vocês entendessem o quão importante é entender, estudar. Ah, ok. É a Roberta que tá no link com a gente. A gente tem alguns comentários que eu acho importante que vocês entendam. A gente tem o livro-texto e nós temos os guias. E é a partir dos guias também que vocês entendem outros contextos e eu faço questão que vocês leiam esse conteúdo. Eu coloquei o seguinte desses comentários, eu retirei exatamente o mesmo comentário que tem lá. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergem enquanto nação imperialista. Posteriormente, centro do mundo. E como a gente viu ao longo de toda essa disciplina, a língua inglesa possui sua história diretamente ligada ao imperialismo. Primeiro com a Inglaterra e depois com a América. Por isso, a língua inglesa tornou-se uma língua mundial. O que eu quero que vocês entendam daí? Dentro da língua inglesa, dentro da América, a gente tem uma língua. A gente conversou ontem na conferência 1 que o latim ele fez esse papel por muito tempo, né? Mas a língua inglesa ela tornou-se mundial justamente por ter influência de várias línguas, né? Por ser uma língua, como ela tem uma miscigenação muito grande, ela passou a ser de pronúncia, de sonoridade, vamos dizer, nem de pronúncia, mas de sonoridade muito mais agradável e muito mais familiar a várias línguas. O francês, o alemão, o latim, e por aí vai. Então, por ser, o nosso ouvido ele está habituado a selecionar. Então, por ser mais audível, por ser uma língua mais familiar, com um pouquinho de cada lugar, ele passou a ser a língua mundial. Fora que o alcance da colonização foi enorme, né? O inglês britânico, assim como o português de Portugal, é mais arcaico, né? Menos passível à modificação, enquanto o inglês americano é mais mutável, mais dinâmico e vivo, disposto a sofrer mudanças, a inclusão de neologismos, de gíria, estrangeirismo. Por isso que ao estudarmos inglês, estudamos na maioria das vezes a variante americana, né? É bem mais comum a gente ver escolas de língua inglesa americana do que a língua britânica. Alguns alunos já me perguntaram se o britânico é mais difícil. A questão não é que é mais difícil. Se a gente faz a paralelização com o português do Brasil e o português de Portugal, talvez a gente ache que ele seja mais formal, a gente vai usar muito mais termos que a gente não utiliza no Brasil, então ele tende a ser mais rebuscado. Não é que é mais difícil, é que é mais formal. A gente tem poucas mudanças a serem efetivadas
serem encontradas na língua portuguesa de Portugal, e a mesma coisa acontece com a língua britânica, né? E a gente vai, eu queria ainda antes de encerrar, a gente chegou no último slide, mas eu queria que vocês dessem uma olhada nos Você Sabia, né? A gente tem uma página, na última página, na página, penúltima página, na página 15, tem lá dizendo que o inglês é a língua oficial do céu. É justamente aí que eu queria chegar. A gente tem aí como um requisito que o inglês ele é a língua oficial do céu, todo piloto precisa como pré-requisito da profissão falar inglês, assim como os comissários e comissários de bordo, controladores de voo, entre outras profissões ligadas à aeronáutica. Mas olha, isso há algum tempo isso era única verdade, né? Hoje em dia, o inglês ele é solicitado não só nessa profissão, mas para diversas profissões, para diversas áreas, é um requisito imenso você trabalhar com a língua inglesa, você saber ter domínio da língua inglesa, porque a gente tem muitas empresas multinacionais e com a globalização, a gente consegue ter um alcance muito maior. A gente compra em sites que usam a língua inglesa, a gente faz comunicação, a gente é atendido por empresas. Claro que, diante da demanda, eles podem se adaptar facilmente à língua da gente, porque nós somos consumidores locais, então eles se adaptam à localização. Mas com a língua inglesa, você consegue comunicação mais fácil. Só um minutinho, já respondo a tua pergunta, tá? Com o fato Obrigada. O fato da profissão em si, da solicitação das empresas multinacionais, a gente tem principalmente empresas de tecnologia que têm como requisitos, porque as programações, as linguagens de programação são em inglês, né? Os livros de estudo de pesquisa científica são principalmente publicados em inglês hoje em dia, seja qual for o país de onde a gente encontra a publicação, ele também vai ser publicado em inglês, então eu diria que não é só mais a língua oficial do céu. O inglês, ele é a língua oficial do mundo e de todas as profissões, né? Tem uma pergunta aqui que fala assim: o fato dos Estados Unidos hoje serem miscigenados, mexicanos, cubanos e africanos, contribuiu muito para o inglês americano ser mutável? Sim, lógico. Ontem, na webconferência 1, a gente viu o quanto o inglês ele mudou e tem a sonoridade de palavras latinas, né? A gente tem muitas coisas que são levadas totalmente a remete ao latim. Então, o fato dos Estados Unidos serem miscigenados faz com que a gente tenha gírias, a gente tenha termos, a gente tenha adaptações para que o inglês seja altamente mutável. Eu não acredito que a gente tenha ainda uma mudança muito grande dentro da língua inglesa, no sentido de entradas de outras palavras. O inglês, hoje em dia, é muito mais padrão, no sentido de que, se a gente fizer uma expansão muito grande, se o inglês começar a sofrer tantas mutações, ele pode não ser mais tão eficiente enquanto língua padrão, enquanto língua mundial. Mas é claro, ele tem sim, existe muita contribuição, mas a maior parte da contribuição da história da gramática da língua inglesa vem mesmo dos locais onde foram colonizados pelos americanos, pelos ingleses, né, e pelas terras que foram conquistadas e pelos próprios colonizados, que mantinham a comunicação extrema com os ingleses. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês não deixem de ler, de ler o conteúdo, de fazer essas atividades. Convido vocês a estarem sempre tirando as dúvidas, né, com os tutores, e aí, se precisar com a gente também, estamos sempre à disposição. E eu desejo ótimas atividades, ótimas provas. Eu sei que vocês estão entrando no período de provas aí agora, então preparem-se, né? Leiam bastante, o conteúdo é muito bom. Muito obrigada e até a próxima. Eu fico aqui ainda à disposição caso vocês tenham alguma dúvida.